Pessoal, abrindo o vídeo desse sábado, dia 6 de abril, com Silas Malafaia, tá? Ficou enlouquecido com a jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News. Povo abençoado do Brasil, preste bastante atenção nesse vídeo. Eu vou mostrar o jornalismo preconceituoso contra pobres e evangélicos. Jornalismo canalha, mentiroso, parcial, da jornalista da Globo News, Eliane Cantanhede. É uma vergonha. Eu vou dividir em duas partes para facilitar e vou destruir esse argumento bandido que essa mulher usa. Vamos lá, preste bastante atenção. O que o Lula está fazendo? Quando você fala com o eleitorado mais escolarizado de maior renda, você fala racionalmente. Quando você fala com o eleitorado menos escolarizado e menos renda, você fala no imaginário popular, não é? Fala em dogmas, fala em crenças, na alma de pessoas que acreditam nos pastores, que acreditam, tem gente inclusive, né, que dá dinheiro para os pastores para ganhar o reino de Deus. Imagina você comprar o reino de Deus, para nós, né, é uma coisa assim, meio absurda, né? É mais do que abstrato, é absurdo. Jornalismo canalha, inescrupuloso e mentiroso. Quer dizer que o povo evangélico dá dinheiro para os pastores e compram o reino de Deus? Gente, isso é uma assinte, isso é uma afronta, isso é um deboche. A fé de mais de 60 milhões de pessoas. Bem, pessoal, para iniciar o comentário, eu queria que vocês tivessem essa noção aqui em mente, tá? O caixa do governo, a estrutura tributária, funciona como a de um condomínio. Tá? Então, se alguns moradores, porque são amigos do síndico, porque formam ali um grupo organizado e etc., e eles conseguem, para as unidades deles, uma isenção sobre o valor da taxa condominial mensal, isso significa que os demais moradores, então, por exemplo, num prédio que tem 100 apartamentos, se 5 apartamentos são isentos de pagar a taxa condominial, isso significa que os outros 95 vão pagar a taxa deles e ainda por cima vão ter que pagar por esses 5. Né? Eles vão ter um acréscimo ali condominial em função desses 5 que não estão mais no rateio, tá? Que não pagam mais a taxa condominial. Isso aí é exatamente o que acontece com a União. Então é o seguinte, da próxima vez que vocês lerem no jornal, é escrito assim, templos religiosos não pagarão ICMS nas contas de luz e gás. Leia automaticamente assim, nós, povo, trabalhador, pessoas comuns, não organizadas, nós pagaremos agora o nosso ICMS nas nossas contas de luz e mais o ICMS desses templos que saíram do rateio. Todo mundo que sai do rateio aumenta a nossa conta. Então, assim, eu pego notícia da década de 90 inteira, mas agora, 2020, governo Bolsonaro, igrejas querem usar a reforma tributária para ficarem imunes a mais tributos. Bem, aí a gente corta para 2023, quando foi aprovada a reforma, e a bancada evangélica realmente conseguiu ampliar a isenção. Agora não é só mais o templo, por exemplo, que não paga IPTU. Agora é uma ampla isenção fiscal, por exemplo, uma editora ligada a uma igreja, os livros dela não pagam tributos. Eu até que cheguei a questionar, assim, um posto de gasolina, por exemplo, aberto, debaixo de um guarda-chuva, de um CNPJ de uma igreja, como é que vai ficar essa situação? Ele vai pagar ou não vai pagar? Aliás, a Rede Record, ou seja, uma rede de televisão, mas que é ligada a uma igreja. A Record vai pagar tributos a partir... Então tem várias questões postas aí com essa extensão que eles conseguiram na reforma tributária. Bem, a última briga que teve, vocês viram, as lideranças evangélicas aí se organizaram contra essa questão de cobrar imposto de renda sobre o salário dos pastores. Tá? Então, uma grande igreja, tipo a Universal do Reino de Deus, contrata pastores para fazerem as missas, eles recebem salário, como qualquer trabalhador, e tem o imposto de renda. Bem, certas lideranças se movimentaram para conseguir essa isenção de imposto de renda. Ou seja, de novo, por que o pastor, contratado da igreja, ele não paga imposto de renda mais? E por que o trabalhador, braçal, o sujeito que trabalha 44 horas semanais, tal, ele paga? Ou seja, qual que é a justiça de se retirar essa categoria de pastores do rateio da sociedade, digamos assim? Então, tudo isso que está acontecendo ainda coincide com cenas que a sociedade assiste, né? Aqui, pastor Wellington Bezerra, presidente da Assembleia de Deus, com sua Mercedes de mais de R$1 milhão passeando lá nos Estados Unidos. Então, isso faz com que nós questionemos ainda mais essa questão de retirar as igrejas, tanto do rateio de ICMS, de IPTU, de imposto de renda, tudo, né? Então é o seguinte, para ser levado a sério no debate, o Malafaia teria que vir a público e virar um militante contra essas isenções fiscais, imunidades tributárias dadas a igrejas, tá? Sem isso, na minha opinião, ele não pode ser levado a sério no debate. E eu acho que esse ódio todo que ele ficou, em parte, foi porque a Eliane Cantanhede chutou, de certa forma, a canela dele. Tá? Ela tocou no ponto, ela tocou na ferida. E aí ele ficou nervoso, tá? Mesmo que lateralmente, tá? Mas ela tocou na ferida. E aí ele ficou nervoso.
Pessoal, aí eu queria passar, ainda falando em Malafaia, né, mas passando já pro vídeo do Bozo, convocando a manifestação pro 21 de abril. Eu já falei sobre isso, minha opinião é que isso aí é uma turnê de despedida, né, do golpismo e tal. Então, teve o show já de São Paulo, e agora, em fevereiro, e agora em abril vai ter o show do Rio de Janeiro. É isso, depois é na Papuda, né, o show final já é na Papuda. Agora, no próximo dia 21 de abril, domingo, às 10 da manhã, estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia, sobre o nosso Estado Democrático de Direito. E também falarmos sobre a maior fake news da história do Brasil, que está resumido hoje na Minuta de Golpe. Pessoal, e aí pra gente fechar, eu queria compartilhar essa publicação com vocês, porque eu achei muito interessante. Tá no contexto aí da recaptura daqueles 2 bandidos que fugiram do presídio federal lá em Mossoró, lembrando que foi a primeira fuga na história de presídios federais, mas foram recapturados. Então tá aqui. As pesquisas indicam que a criminalidade é o problema que o eleitor mais se preocupa. Bolsonaro diz que Lula é aliado do crime organizado. Esse discurso funciona. Hoje, Lula jogou fora a oportunidade perfeita para desmenti-lo. O primeiro governo Lula criou o sistema penitenciário federal. Muita gente não sabe o que isso significa. Primeiramente, Lula deveria explicar. Aqui eu queria até parar essa primeira parte da leitura da publicação do Pedro Menezes para explicar uma coisa. Pessoal, só existia presídio estadual, tá bom? E os presídios estaduais, assim, década de 90, totalmente tomados até hoje, né, pelo crime organizado. Você vai para um presídio desses, você chega lá e tem que se filiar imediatamente a alguma associação criminosa, tá? PCC e etc., porque senão você fica desprotegido lá dentro. A sua proteção lá dentro, sua integridade física depende de você lá dentro virar um só. Então é por isso que se fala aí que o presídio é uma escola do crime e ele arregimenta soldados para o crime, porque aí depois quando você for solto, você na verdade virou um soldado do PCC. Agora você trabalha para o PCC, você tem uma dívida com o PCC ele te ajudou na questão do advogado, muitas vezes ele ajudou até financeiramente sua família durante o período que você esteve preso, e o PCC garantiu sua integridade física lá dentro do presídio. Tá? Então, quando você sai, agora você é um soldado deles lá fora. E aí, tendo em vista esse cenário caótico, em que essas organizações criminosas corromperam até a administração penitenciária, tá? Então os presídios ali, todos comandados, esses presídios estaduais comandados pelo PCC, foi o Lula que veio em 2006 e falou, olha, precisa ter, para essas lideranças dessas super organizações criminosas, precisa ter um presídio federal, isolado inclusive, e com uma regra de segurança especial, tá, para não ter celular. E tem várias, já foram interceptadas ali, conversas dessas organizações, mostrando ali a efetividade dos presídios federais, tá? Eles reclamando, dizendo claramente que o presídio federal é um inferno e etc. Então o Pedro Menezes até comenta aqui, foi por isso que o primeiro governo Lula criou o sistema penitenciário federal e praticamente acabou com esse problema aí das organizações criminosas comandando tudo lá dentro do presídio estadual. E tá aqui, simbolicamente, o primeiro preso do sistema federal foi Fernandinho Beiramar, líder da grande rebelião de 11 de setembro de 2022 em Bangu. Hoje os líderes do crime organizado ficam tramando fugas e chorando. Os presídios federais são o pior pesadelo que eles já enfrentaram na vida. Quem diz isso são os próprios chefões. Igual eu já falei, já interceptaram ligação telefônica e tal. Marcola perdeu muito poder por causa da dificuldade de se comunicar. Bem, aí ele conclui, como eu disse, essa publicação é de ontem, né? Mas tá bastante válida. Ele diz o seguinte: hoje, no dia seguinte à prisão, Lula deveria ter dado alguma declaração pesada sobre o assunto para fazer todo mundo falar sobre isso. Algo que fizesse as pessoas lembrarem que foi ele que criou o maior pesadelo dos chefões do crime organizado. E Lula jogou fora essa oportunidade. Como é que alguém tem coragem de negar os problemas de comunicação do governo? Então é isso, né? Era a chance de entrar rasgando, polemizar sobre esse assunto e tal, e ganhar popularidade nesse assunto, e deixaram passar batido, né? A oportunidade aí foi perdida. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.